Boa tarde, alunos. Para mais uma correção da atividade de História. O conteúdo é Humanismo e Renascimento, que foi o conteúdo da semana passada. Vamos agora para a correção. Correção da atividade 7. A primeira questão. É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano? Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI Leiam sempre o texto que eu coloco antes da atividade. Leiam com atenção a pergunta. Sempre tem uma palavrinha ou outra que dá uma dica. Então, olha aí, humanismo, humano. É a letra A, estrutura das catedrais góticas. B, obras dos artesãos das corporações de ofício. C, seitas sincréticas como a maçonaria. Não. A, B, C está muito mais relativa à Idade Média. A Idade Média que abordou tanto a questão religiosa. O certo é a letra D, obras dos pintores e escultores renascentistas. Basta levar em consideração até o conteúdo que nós estamos trabalhando, que é humanismo e renascimento. Então, quem marcou a letra D está correto. A segunda questão. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos que foram. Lembrando que o humanismo, ele não abandonou por completo a questão religiosa, a questão da Igreja Católica, mas acrescentou a ideia do tema sobre o humano, sobre o homem. Então, foram temas novos acrescentados e essa ênfase mais ao homem. Então, quem marcou a letra B acertou. Os elementos da cultura clássica, grega e romana. Porque quando a gente entra na Idade Moderna, pensando na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, a Idade Moderna ela acaba retomando muitos valores da Idade Antiga, da Antiguidade, ou seja, da cultura grega e romana. Tanto é que Idade Média não foi o século V ou o século XV, as pessoas se pensavam como média, Idade Média. Quem deu essa nomenclatura foi quem vivia na Idade Moderna, porque eles achavam que ali era a Idade Média, mediana. É como se a Idade Média ela tivesse rompido a ideia da evolução que já vinha acontecendo na Antiguidade. Então, a grande característica do humanismo é retomar elementos da cultura grega e romana. Então, letra B. Então, não é a letra C, os fundamentos teológicos dos heréticos, nem as estruturas do pensamento de Confúcio. Não tem nada a ver. A questão 3. O Renascimento foi a expressão concreta do humanismo nas artes, nas letras, na filosofia e na ciência. Assinale uma característica desse movimento. Olha lá, renascimento, humanismo. Qual foi a principal característica acrescentada? A ideia de dar prioridade ao homem. Mesmo que abordasse ainda a questão religiosa, mas foi dada uma centralidade ao homem. Letra A, teocentrismo? Não. B, fé? Não. D, religiosidade? Não. Se eu quero uma alternativa que marca, que é característica do movimento denominado humanismo, então tem que ser um que seja totalmente diferente dos outros três. Então, se você observar, teocentrismo, fé e religiosidade, está tudo aqui relacionado à questão religiosa. Então, o único diferente é o que? A letra C, antropocentrismo. Então, antropocentrismo, o homem passa a ser o centro de tudo. Diferente do teocentrismo, que passa a ser a questão da fé, a religiosidade é que é o centro, Deus é o centro de tudo. E como estamos falando de um movimento novo, que passa a dar ênfase ao homem, então o certo é a letra C, antropocentrismo. Então, foram 3 questões objetivas, 3 questões de marcar. Espero que tenham marcado o correto. Vamos para a questão 4. Como pode ser entendido o humanismo? O humanismo deve ser entendido como um movimento intelectual de valorização da antiguidade clássica,
não se tratando apenas de copiar as realizações da cultura clássica grega e romana. E, embora não fosse rigorosamente uma filosofia, o humanismo representou um movimento de glorificação do homem, aquilo que eu já tinha destacado. Então, o humanismo passa a dar uma centralidade ao homem, dando uma importância. O homem passa a ser o centro desse movimento, e não mais ou exclusivamente a fé, a religiosidade, como era no período anterior. E eles retomam elementos da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Não significa que vão apenas copiar. Eles vão dar continuidade à questão do cientificismo, da ciência, da razão, de tudo que foi muito desenvolvido na Grécia e Roma. Se a gente for lembrar do que se estuda na Grécia e Roma, você vê muito questão do desenvolvimento da medicina, da filosofia, da, das ciências, né, de um modo geral. E a questão da arquitetura, pintura. Então, é como se eles estivessem dando continuidade a esse movimento que foi, de alguma forma, paralisado quando chegou ao contexto da Idade Média, essa ênfase à religiosidade. Então, retoma essa característica da antiguidade e dá continuidade, colocando aí o homem como centro da cultura, o centro da arte, da ciência. Questão 5. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi a expressão do movimento humanista nas artes, filosofia, música e nas ciências, cujas maiores manifestações ocorreram entre 1490 e 1560, podendo-se afirmar que toda a Europa se transformou. Então, o Renascimento, nós temos o Renascimento nas artes, na filosofia, na música, o Renascimento das ciências. Renascimento, olha o termo, renascer, ressurgir. Por isso que você, quando se fala aqui em Renascimento e humanismo, é retomando aquele desenvolvimento que estava muito presente na antiguidade, mas que foi simplesmente paralisado quando chegou o contexto da Idade Média, onde deu essa ênfase à religiosidade. E aí, por isso que é renascer, renasce um novo contexto nas artes, renasce na filosofia, renasce na música, renasce nas ciências. Então, é o renascimento, como tem também lá no texto. Isso tudo no século XV e século XVI. Até porque a Idade Média foi de século V e século XV. Então, finalzinho do século XV, século XVI, começam aí as grandes mudanças. Então, é isso. Foram as 5 questões. Foi feita aqui a correção e, ao mesmo tempo, explicando também um pouco mais o conteúdo. Corrijam para ver o que foi que questão acertou, que questão errou, por que errou tal questão. E assistam sempre às aulas da TV. Nossas atividades serão elaboradas tendo por base o que foi trabalhado nas aulas da TV. Então, não deixem de assistir. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp.